Tem mais essa aqui, ó. Aliás, assim, ó, Celso, falando em chupetinha da Lagoinha... o negócio do Pix. Isso. A mentira do Pix. Mais né? uma vez a mentira do Pix. A outra vez ele tinha tido 300 milhões de visualizações em 2 dias na meta. Sendo que a população brasileira é 220 milhões, né? Exatamente, né? E ele voltando com a fake news do Pix, né? E tendo aí que o governo desmentiu o Haddad, eu vi que fez postagem. Vamos trazer essa entrevista aqui, ó, do Repórter Brasil, da TV Brasil, agora à noite. A Receita Federal está alertando a população para a volta daquela notícia falsa. A gente já falou disso bastante aqui, sobre uma cobrança de imposto sobre transações no Pix. O assunto começou a circular nas redes sociais no ano passado, em janeiro, quando surgiu uma discussão de que os bancos informassem a Receita Federal sobre transferências bancárias acima de um determinado valor, como já é praticado com as instituições tradicionais. Pois é, só que olha, como toda fake que viraliza, esta também levantou da tumba e agora precisa ser desmentida novamente. O Repórter Brasil recebe hoje aqui, então, o superintendente da Receita Federal, Antônio Henrique Lindenberg Baltazar. Muito boa noite, superintendente. Vamos lá. A gente volta, então, nesse assunto mais uma vez. Queria ouvir aqui do senhor. Tem taxa para o Pix? Tem multa para o Pix? Vamos lá. De maneira muito clara. Nunca teve, não tem e não terá. Não há nenhuma possibilidade de se estabelecer tributação de movimentação financeira, em especial do Pix. Bom, até porque... Vamos sem aprovação dos deputados, né? Se decidissem criar algum tipo de cobrança, isso não seria taxativo que a Receita chegar e sair cobrando ou mandando mensagem para as pessoas. Isso teria todo um processo e isso não existe, não tem isso nada não nesse existe. sentido. Pois é. Sim, as fake news deles, Celso, do Chupetinha em relação ao Pix, inclusive, ela envolve algo muito sério, né? Que é desacreditando a Receita Federal, né? E fazendo colocando na cabeça das pessoas que seguem ele, que acreditam nessas mentiras, que a Receita Federal pode ela criar tributos, né? De uma hora para outra, a Receita Federal pode começar, quando isso é uma mentira total, para se criar... Precisa criar uma lei. Tem que fazer uma lei através do Congresso, né? Então, além de tudo, o senhor Chupetinha, que é deputado, né? Pois é, deveria saber isso, né? Pois é, né? É inconstitucional até, né? Exato, há previsão constitucional que impossibilita tributação sobre movimentação financeira. Então, isso não é um projeto, não existe essa possibilidade, não está na mesa, não se pensou, não se... Teria que ser uma PEC, não poderia nem ser o PL, né? Deixamos isso muito claro e de maneira muito... Sim, para criar um tributo sobre movimentação financeira, que nem era a antiga CPMI, aquela, lembra? Contribuição Provisória sobre CPMF, né? Sobre movimentação financeira. Cada transferência que tu fazia, se eu transferisse 1.000 pila para tua conta, descontava ali, era 0,38, se não me engano, né? Do FHC, né? FHC que fez essa favor para nós de contribuição. Sim, só que o que eu estava comentando, né, Pouquinho, já que na lei não permite, para fazer alteração na lei, tem que ser uma PEC, não pode ser um projeto de lei. Então, a PEC ela é mais complicada de ser aprovada, ela tem que ser aprovada com quanto que é a proporção? 2/3, né, Pouquinho? 3/5. 3/5. E a Leda Leão traz uma questão interessante, né? O Paulo Guedes queria fazer essa cobrança, né? Ele chegou a dar uma entrevista, tem aí, circula pelas redes, agora eu não vou conseguir localizar, mas tem entrevista que o Paulo Guedes, se não me engano, no Congresso, né, numa convocação, que ele fala, não, a gente vai estar pensando em criar aí uma tributação sobre foi ali na época que se criou o Pix, né? Que ele lançou essa... Ô, Pouquinho, mas assim, por que tu acha que estão fazendo essa mentira? Tu acha que é por nada? Claro que um dos objetivos é atacar o Lula, né? Causar pânico, causar terror. Mas tem um segundo aí. Eu perguntei para a IA
eu fiz essa pergunta, se o governo poderia cobrar taxação sobre o Pix, ela disse que o governo não, mas os bancos podem. Entendeu? Como assim? Os bancos podem cobrar uma taxa pelo serviço. Ah, sim! Isso aqui aconteceu comigo. E sabe o que vai acontecer? O cara vai olhar taxa sobre o Pix, porque sabe que cara, depois de ter ouvido esse monte, você vai dizer que foi o Lula. Foi o Lula, exatamente. Exatamente. Isso aqui aconteceu comigo no seguinte, Celso, a RS para Desporto, a nossa associação, nós temos conta na Caixa. Cara, eu acho um absurdo isso aqui, cara. Cada Pix que a gente fazia, R$8, independente do valor. Que isso, cara? Se tu fizesse um Pix de R$50, era 8 de taxa do Pix. Mas se fizesse um Pix de R$1.000, era R$8 de... Mas na Caixa Econômica Federal, isso? Na Caixa Econômica Federal, cara. Eu liguei para o gerente, tentei falar com ele não tem como tirar, não sei o quê. Mas isso aí que tu falou tem toda a razão, Celso. Daqui a pouco os bancos começam a botar essa taxa de Pix. E aí a taxa do Lula. Exatamente. Bem colocado. A taxa do Lula, a taxa do Haddad, né? Bem colocado. Vamos ver o que mais vem na entrevista. Muito transparente para todos. Agora, a quem interessa espalhar uma notícia dessa que dificulta a vida da pessoa, que não tem base, não tem fundamento? A quem interessa isso? Qual é o dano que causa isso? Eu acho que tem duas perspectivas aí. Primeiro, o que aconteceu? O que aconteceu foi que houve uma legislação que equiparou as fintechs e os bancos digitais aos bancos tradicionais, que tem que informar a Receita Federal, por questões de transparência, movimentações financeiras. Certo. Essa é a primeira coisa. E por que isso aconteceu? A gente estava falando agora da Operação Carbono Oculto. Então. Sim. Por meio das fintechs e dos bancos digitais que não tinham o dever de informar a Receita Federal, as organizações criminosas passaram a lavar dinheiro nessas organizações, nas fintechs, nos bancos como nas digitais. igrejas, né? Que não precisa explicar onde é que veio dinheiro. De combate ao crime organizado. Ela está vinculada à proteção da própria sociedade. Os senhores me perguntaram a quem interessa. Eu vou dizer a quem não interessa. Não interessa a mentira, a desinformação, a fake news. Não interessa ao trabalhador, não interessa ao assalariado, não interessa ao autônomo, que somos a maioria de todos do Brasil e que cumprimos nossas obrigações de maneira muito regular. Interessa ao crime organizado. Ao crime organizado interessa muito a desinformação, a mentira. Porque a partir da ausência de transparência se consegue cometer lavagem de dinheiro e fraudes estruturadas. Quando o senhor menciona que é importante para se manter o equilíbrio e a segurança do sistema, o senhor está se referindo exatamente à comunicação das transações e não qualquer cobrança sobre transações. Até que tem um aspecto que eu queria lhe provocar também nesse sentido. No momento em que existe um mercado onde um banco tradicional é obrigado a comunicar e faz isso até por uma questão do próprio banco, segurança do próprio banco, porque aí tem transparência, e um outro concorrente que entrou no mercado depois, se beneficiou de outra legislação, porque não é registrado como empresa de tecnologia, concorre em condições desiguais. Ele passa a soar para o crime organizado como uma oportunidade, não é isso? Seguramente, e vamos deixar bem claro, os bancos tradicionais cumprem essa obrigação desde 2001. Pois é. Nós estamos falando isso há 25 anos, os bancos tradicionais cumprem essas obrigações. Não há nenhuma novidade no que foi feito. O que foi feito é trazer para as regras de transparência as fintechs e os bancos digitais. Nada além disso, nada mudou. Mudou o controle sobre essas instituições, fintechs e bancos digitais, que não nos prestavam as informações. Justo. Deixando claro, isso não tem a ver com tributação. Pois é. É comunicação. 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 Agora,
outra categoria, né, que também interessa é o golpista, mas é aquele que se aproveita, então, da fragilidade do cidadão, daquela pessoa que recebe ali aquela informação, acredita e que fica com medo. É um alerta, né, que traz para a pessoa também. E a gente viu, né, alguns tipos de golpes que as pessoas estão recebendo, tentativas de golpe. Tem uma que a gente até vai mostrar, a gente tem como mostrar essa imagem, acho que Vamos coloque pra colocar gente. aqui pra gente a imagem de uma tentativa mesmo, de um golpe que a pessoa recebeu em casa, no seu celular, olha só. Bom dia, você foi taxado por usar mais de 5 mil reais no Pix este mês para evitar o bloqueio então, total do seu CPF, olha que absurdo, né? Pede ainda para pagar um boleto, olha o valor do boleto, R$ 845,20. A pessoa que recebe isso no celular, que está ali acreditando nessa fake, ela fica assustada. Sem dúvida. Até porque tem um print ali embaixo que ele é copiado, ele é uma falsificação, até com um layout, com desenho parecido com o que a Receita tem nas suas emissões oficiais. Hoje em dia é muito fácil fazer qualquer cair coisa. numa história dessas. É fácil cair, é efeito do mundo que nós vivemos, mas vamos deixar claro, tem duas questões aqui que podem ser ditas. Primeiro, a Receita, novamente, não tem nenhum tipo de tributação sobre movimentação financeira, em especial sobre o Pix. Primeira coisa, não caiam nessa, não são tributados. Segundo, a Receita Federal não envia cartas de cobrança por WhatsApp. Claro. Não caiam nessa história também. Não sabe. Não é assim que se procede a movimentos de cobrança dentro da Receita Federal. Quais são os canais da Receita que eu posso confiar? Se eu receber uma mensagem da Receita Federal, por onde ela vai chegar para mim? Vai chegar pelo ECAC, que é o portal eletrônico da Receita Federal, em que as pessoas somente acessam depois de fazer login, senha, é um canal seguro, ou por meio das unidades de atendimento presencial da Receita, que se pode deslocar para eventual questão que seja realizada. Por aqui não é. Esse ECAC é um aplicativo. Como o É o portal site, ECAC. portal ECAC. É o portal ECAC. É oficial dentro da página Receita, da Receita dentro da página da Receita Federal. Perfeito. Agora, duas questões fundamentais aqui. Recebi isso aqui, estou em dúvida. Não clica. Ou entra em contato com a Receita, deve ter evidentemente que tem uma forma de eu checar se isso aqui é verdade ou não. E a segunda coisa, se eu já cliquei e já paguei, tem como rastrear para saber para onde foi? Quem se aproveitou disso? Aí é difícil. Ou é muito difícil? Por meio da Receita Federal, não. Porque esse pagamento certamente foi para a conta do criminoso. Do golpista. Aí é uma questão policial. É uma questão policial. É. Mas não paguem. Sim. Não acreditem nesse tipo de desinformação, de golpe, de fake news. Deixa muito claro, a Receita Federal não tributa Pix. Não há impostos sobre Pix. Isso daqui é muito falso. E também não evitem ou não se movimentem para pagar se algo lhe foi encaminhado por WhatsApp. Não é essa forma. Mas eu posso entrar em contato com a Receita para saber o que eu faço? Pode. Isso aqui procede? Como é que Há faz? canais de comunicação, a Receita está disponível. Temos as unidades de atendimento presencial, temos a ouvidoria da Receita Federal e temos a própria página da Receita Federal que vai lhes trazer. Enfim, boa entrevista, esclarecedora, o TV Brasil fazendo um grande jornalismo, mas é aquela história, né, Celso? Essas fake news, elas se espalham que nem... Sim. Como é que é? Castilho de pólvora, né? Bota no Facebook e pronto, né? Cara, é impressionante, cara. O mal que esses caras fazem ao Brasil com isso aí. E vamos falar a verdade, cara. Vamos falar a verdade. O seu Nicolas Ferreira, deputado federal, é o zero e vezeiro. Não é a primeira vez que ele está fazendo fake news dele. Ah, pois é. A gente começou o programa aqui pedindo para o senhor Paulo Gonet, né? Porque ele para o senhor Paulo Gonet trabalhar, porque o Nicolas queria sequestro do presidente da República, bombardeio do Brasil, né? Ele chama o Brasil de Bostil, né? E a segunda vez, só esta fake news já é a segunda vez, né? E assim, vamos continuar deixando esse sujeito agir dessa forma, né? Vamos, né, Potinho? Para fazer isso depende de uma... Acontece que o judiciário alguma coisa é o senhor Paulo Gonet, cara. Acontece que o judiciário não trabalha sozinho, né, Potinho? Tu sabe muito bem disso.
Não adianta nem eu, nem ninguém do povo, qualquer um. Para fazer isso aí precisa, o judiciário precisa ser, como é que é intimado? Não, é chamado, provocado. É. E nesse caso, nesse caso não é a gente como povo não consegue, né? Ou eu consigo entrar com processo. Não tem como eu e o Celso fazer um processo e mandar para o STF. É só porque depende do STF. É só o senhor Paulo Gonet. Porque conforme o privilegiado não corre na justiça comum, corre no STF. Então, deputado e senador, quem julga é o STF e quem processa eles nesses processos. Isso aqui é um processo criminal. Tem que ser. Me diz uma coisa, porque o Gonet, quando entrou, quanto tempo? O que pode acontecer, Celso, o que poderia acontecer seria, por exemplo, assim, associações entrar com processo de dano moral coletivo contra o Nicolas. Aí pode. Um processo civil, né? Sim. Processo civil dá para entrar contra o Nicolas. Mas daí depende do Ministério Público. Não, processo civil não. Aqui nós estamos questionando os crimes que ele está cometendo. E essas fake news, as duas fake news do Pix, pelo menos, eu vou dar pelo menos uma tipificação. Crime contra a economia popular. Uhum. Crime contra a economia popular. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele está jogando a Receita Federal contra a população, ele está criando um clima no país de que vamos ter que pagar a Pix, e ele está ajudando esses golpistas aí que vêm com esse golpe. O cara que recebeu aquele boleto ali, falso, ele talvez pague porque ele ouviu a fake news. Exatamente, porque acreditou. Então é evidente a tipificação do crime contra a economia popular. Se tu for folhear o Código Penal, o Código do Consumidor, tu vai achar outros crimes ali. Tu acha tranquilamente umas 5 tipificações. Tá, mas o que eu queria te perguntar, Paulinho, diz uma coisa. Quando o Gonet entrou, ele demorou quantos meses para fazer o processo do Bolsonaro, que é um processo complicadíssimo, né, cara? Cara, eu acho que foi quase um ano, né? O processo, esse processo ele chegou no Carnaval de 2024, né? Que eu me lembro até que tinha aquela história, o Bolsonaro foi processado antes do Carnaval e tal. Ele levou 1 ano e 2 meses quase para entrar com o processo contra os golpistas, né? E, cara, assim, foi a única coisa que o Paulo Gonet fez, cara. A única. Ele não processou mais nada, cara, sabe? Então o Paulo Gonet tá assim, em grande dívida com a sociedade brasileira, cara. Em grande dívida com a sociedade brasileira. Esses caras da extrema-direita, eles estão aí dia e noite soltando fake news, atuando contra a nossa democracia, sabe? É uma série de crimes que esses caras estão cometendo aí, e o Paulo Gonet não faz nada, cara. Não faz nada, eu não sei. E os outros crimes do Bolsonaro aqui também, né? Que a Leda Leão tá falando. Exatamente. Vou fazer um livro sobre o... Mas pelo amor de Deus, olha o Eduardo Bolsonaro, quantos crimes esse cara cometeu aí nessa viagem dele aos Estados Unidos, cara. Sabe? Tá